O bom samaritano, será que ele é Jesus? E quando ele disse que ia voltar para a estalagem, será que ele estava dizendo que ele vai voltar uma segunda vez? Fica com a gente que você vai entender um pouco mais sobre isso. Então sejam bem-vindos ao curso básico da fé cristã. E hoje nós vamos estudar hermenêutica básica. Vamos aprender um pouco o que significa a hermenêutica. Sejam bem-vindos ao módulo de hermenêutica bíblica básica. Eu me chamo Alex Siqueira e sou missionário. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nós não vamos entrar aqui nos pormenores para explicar os fatos do porquê a Bíblia é a palavra de Deus. Você pode ver isso em outro módulo, que é o módulo de Bibliologia com o pastor Yuri. Então você dá uma olhada lá para ver tudinho direitinho. Então nós já vamos partir aqui do pressuposto que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nós não vamos entrar para explicar isso. Então eu vou pedir para vocês peguem as suas Bíblias, peguem uma caneta, tá bom? Beleza? Peguem um caderno. Esse caderno aqui, se você tiver, é um caderno da Escola Discipular, muito bacana esse caderno, bem legal mesmo. Se você quiser adquirir esse caderno, você pode pedir aí no link, tá bom? Por que eu estou falando para você pegar seu caderno, sua Bíblia e uma caneta ou um lápis? Porque nós estamos numa aula. Isso aqui que você está assistindo é uma aula, então é necessário que você possa se concentrar e se dedicar para aprender cada princípio e cada verdade que nós vamos estar compartilhando hoje. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é um texto. Isso mesmo, a Bíblia é um texto. Lá nós temos palavras e temos letras. E como um texto, ela se assemelha a outros textos. Você tem texto de notícia, texto de outros livros, você tem texto de piada, você tem textos que contam fatos, textos históricos. E para cada um desses textos, você utiliza métodos de interpretação. Esses métodos que você utiliza para interpretar esses textos, às vezes são métodos conscientes ou inconscientes, mas você utiliza um método de interpretação. E como vamos interpretar a Bíblia? Que método nós vamos utilizar? Você observar, existem pessoas que também acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas quando elas leem um texto, elas têm uma interpretação diferente uma das outras. E como resolver isso? A única forma de resolver isso é você ter certeza que a sua interpretação está correta. E como ter certeza que a minha interpretação é correta? Então vamos ver isso mais para frente. Além disso, queria adicionar para vocês mais um motivo para a gente continuar o estudo e você continuar aí com a gente. Esse texto da segunda carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 15 ao 16. Peguem a Bíblia de vocês, tá bom? Dá um tempinho aí, pode dar uma pausa no vídeo para pegar a Bíblia. Beleza, já deu a pausa no vídeo, continuou. Vamos lá ler do versículo 15 até o 16. Diz assim: Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Nós queremos enfatizar esses 3 pontos. Primeiro, Pedro já considera os textos de Paulo como escritura em pé de igualdade com o Antigo Testamento. Aqui Pedro está afirmando que as cartas que Paulo escreveu, elas estão num nível de escritura, mesmo peso de verdade como o Antigo Testamento. O segundo ponto que queremos destacar: é claramente possível entender o que um autor escreve. Por outro lado, existem trechos difíceis de entender. O próprio Pedro afirma isso quando ele diz aqui: suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Ele mostra que é possível entender os textos, as cartas que Paulo escreve, mas existem trechos que são difíceis de entender. E ele continua aqui mostrando: os textos não permitem interpretações aleatórias. Porque olha como ele termina o versículo 16.
os quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Assim, Pedro está mostrando que existem métodos de interpretação que são perigosos para a vida das pessoas. E ele mostra que isso vai ter uma consequência. Olha como ele diz, para a própria destruição deles. Isso é muito sério. Existem pessoas que utilizam métodos de interpretação para a Bíblia que vão levar elas à ruína. Pessoas que interpretam a Bíblia e começam a falar que Jesus não é Deus, que não existe céu, que não existe inferno, que no fim o bem vai vencer e ninguém vai ser condenado. Veja o quanto que isso é importante. Não somente isso, Pedro mostra que a questão de utilizar esses outros métodos que não condizem com o método bíblico não é somente uma atitude intelectual, ela é também uma atitude do coração. Porque ele diz aqui, os quais os ignorantes e instáveis torcem. Ou seja, ele está falando aqui que é uma questão também do coração, não somente do intelecto. Assim, eu quero conduzir vocês para essa curiosidade de poder ver o quanto que é precioso entender, compreender e estudar o método de interpretação bíblico, para que você possa ter um conhecimento sólido e afirmar as verdades das Escrituras. Como nós vamos ver isso? Primeiro nós vamos definir, ver o que é hermenêutica. Segundo ponto, hermenêutica bíblica. Vamos ver um breve histórico. Depois nós vamos ver os aspectos gerais da hermenêutica bíblica e os aspectos específicos. Você já parou para pensar o quanto que a riqueza das Escrituras você tem em suas mãos, algo que é histórico, algo que tem mais de centenas de anos, e você pode pesquisar, labutar nesses escritos vindo da parte de Deus para você e para a sua vida. Então vamos entender como podemos fazer isso, qual a ferramenta que podemos fazer isso e ter uma certeza de que estamos entendendo e entendendo realmente a Bíblia, o que ela quer dizer. Então vamos para a definição. O que é hermenêutica? Como cristãos, devemos buscar um entendimento dos ensinamentos bíblicos de acordo com o seu significado original. O que o autor original ele quis dizer e como os seus ouvintes originais entenderam. Então devemos aprender a discernir os significados dos contextos bíblicos, dos pensamentos e valores dos nossos próprios dias. Essa é a tarefa da hermenêutica. Fazer esse discernimento do que era naquela época, o que o autor quis escrever e o que seus ouvintes entenderam. Esse é um processo. E entendendo esse significado, qual é a significação disso para mim hoje? Então a hermenêutica vai trabalhar para isso. Uma definição. Hermenêutica vem do nome Hermes. Quem foi Hermes? Conta-se na antiguidade que Hermes era o deus grego que levava a mensagem dos deuses para os homens. Então, uma das suas histórias que você pode constatar é que ele se meteu numa grande enrascada. Qual foi essa enrascada? Ele roubou 2 vacas do deus Apolo. Quando ele roubou essas 2 vacas, ele foi pego. E ele foi pego por Zeus. Então, Hermes decidiu, a partir daquele momento, que ele não iria mais mentir. Então, ele entrou em acordo com Zeus e falou para Zeus, olha, Zeus, eu não vou mais mentir. Zeus, sabendo que ele não iria mais mentir, colocou ele numa posição. Que foi que Zeus falou, olha, já que você não vai mais mentir, então você vai transmitir a nossa mensagem para os homens. Você vai ser aquele que vai levar essa mensagem para os homens. Você vai traduzir, você vai levar a mensagem para os homens. Assim Zeus deu uma sandália alada para Hermes, para que ele pudesse ir aos 4 cantos do mundo, levando a mensagem dos deuses para os homens. Então, por isso que temos essa origem do verbo hermeneu,
que significa explicar, interpretar ou traduzir. Justamente essa palavra ela tem a raiz grega e a raiz nessa história do Hermes. Por isso que você vê nos correios, em alguns correios, esse símbolo desse deus Hermes, justamente para simbolizar isso, que ele levava essa mensagem. Então, o que é a hermenêutica? A hermenêutica é a ciência que define os princípios ou métodos para a interpretação do significado dado por um autor específico. Então, o que é a hermenêutica bíblica? É uma ciência. Por que uma ciência? Porque ela vai utilizar métodos e princípios. Mas também porque ela é uma arte. Porque ela não está rígida, presa, para utilizar esses métodos de uma forma cega. Ela vai utilizar esses métodos e princípios de acordo com cada característica do texto. Ou seja, ela é uma arte. Também ela vai sendo desenvolvida. Quanto mais você pratica, mais você vai tendo a habilidade de interpretar o texto bíblico. E a terceira característica é que isso é feito na dependência e na direção do Espírito Santo. A Bíblia ela tem essa característica. Ela foi inspirada por Deus, característica divina, mas ela foi escrita por homens. Então, você tem esses dois elementos, divino e humano, e você precisa ser conduzido por Deus e conduzido por essa ciência e por essa arte de interpretação. Assim, nós vamos procurar entender o significado da passagem para depois aplicá-lo primeiro a nós e em seguida compartilhá-lo com os outros. Quando você aprende o método de interpretação bíblico, você vai fazer isso. Você vai entender o significado da passagem, o que aquele autor quis dizer, o que seus ouvintes entenderam. Depois você vai aplicar primeiro para a sua vida e em seguida você vai compartilhar com os outros. Então isso mostra para nós que o texto bíblico ele tem um sentido apenas, mas diferentes aplicações. Em outras palavras, o significado original pretendido pelo autor e seus leitores, como também sua significação para o leitor moderno. Nós vamos ver aqui um exemplo, o Salmo 23. Qual é o significado do Salmo 23? O significado original, o significado que Davi pretendeu e o significado que os seus ouvintes entenderiam. Que Deus cuida de nós assim como um pastor cuida de uma ovelha. Esse é o significado desse salmo. E qual é a significação, qual é a aplicação para mim? Essa aplicação ela pode variar, ela significa que Deus pode cuidar de mim quando eu estou doente, quando eu estou com dificuldades financeiras, dificuldades no casamento. Então o significado ele é um. Qual é esse significado? Deus cuida de nós como um pastor cuida de uma ovelha. E qual é a aplicação, a sua significação? Ela pode ser várias. Deus cuida de mim quando eu estou doente, Deus cuida de mim quando eu estou passando por uma situação difícil do casamento. Então, eu quero mostrar aqui para vocês que quando nós aplicamos o método de hermenêutica bíblico, nós vamos entender um sentido do texto, mas vamos ter várias aplicações dependendo para a realidade da nossa audiência ou da nossa audiência e a realidade que nós estamos. Por fim, um resumo aqui o que é a hermenêutica. A hermenêutica bíblica é o estudo metódico dos princípios e regras de interpretação das Sagradas Escrituras. Isso é a hermenêutica bíblica. Esses princípios, essas regras e esses métodos que vão nortear a interpretação das Sagradas Escrituras. A partir de agora você já sabe o que é hermenêutica. Agora você precisa aprender quais são esses princípios e essas regras. Antes de nós entrarmos nesses princípios e essas regras, vai ser muito importante nós entrarmos primeiro como esses princípios e essas regras eles foram construídos ao longo da história. Então, para que você possa entender como foi construído ao longo da história, continua com a gente. No próximo vídeo você
Na próxima aula você vai poder entender como isso se construiu ao longo da história e vai poder enriquecer ainda mais a sua vida, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima aula.